E a outra. Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos nós aqui para o nosso estudo e o tema de hoje é Eu Te Ajudo. Então, em primeiro lugar, para estudo, a gente tem que ter o quê? O que tem que ter na mão? Bíblia. Uma Bíblia. Então espero que todos estejam com uma Bíblia na mão. Amém? E eu vou começar, então, pedindo para alguém abrir Isaías 41. Fica com a mão levantada quem vai abrir Isaías 41. Quem abrir primeiro, levanta a mão. Idalina, Isaías 41. Hebreus 4. Quem vai abrir no Hebreus 4? Quem abrir primeiro, levanta a mão. Bom, as nossas ocultas aí eu não vou saber se vocês vão abrir ou não. Então, vocês que estão aí, me perdoem, mas eu não vou. O Everton já achou Hebreus 4 lá. Jó 6, meia dúzia, Jó meia dúzia. Quem vai abrir Jó meia dúzia? Ali a Silvia achou. Salmo 7:2. A Marisa já achou. Salmo 109. Rita. Opa. Denise, você abre Hebreus 13, por favor, tá bom? Vocês duas levantaram a mão ao mesmo tempo, então, Hebreus 13. Tá sobrando mais gente aí? Tem mais gente? Tem, vamos lá. Marcos 9. Reginaldo, você abre Marcos 4:9. Marcos 9, tá bom? Marcos 9, tá. Isso. Quem faltou aí? Cristina. Romanos 16. Pode ser? Então, tá 16? Bom. 16. Romanos 16. E só está faltando agora quem? O Constantino. Atos 16, Constantino. Está marcado aqui. Quem mais falta? Denise já foi. Minha mãe. Aparecida. 2 Coríntios 1. 2 Coríntios 1. Segundo. Estou sem Bíblia. Apresentar. Ou depois que aí, ele está lá para frente, a Denise abre no dela e depois ela abre no seu, tá bom? Então vamos fechar o microfone. Quando eu falar o capítulo, quem é que está, abre o microfone e leia o versículo em questão. Bom, então quem está em Isaías 31, deixar os microfones aqui, for ler. Pronto, então todo mundo mudinho aí. Agora só eu falo. Como é bom assim, né? O seu chefe. Ai, Deus do céu, cada coisa. Deixa eu ver se estou gravando. Estou gravando. Eu vou ler Isaías 41. Deixa eu pôr aqui. Opa. Isaías 41. O versículo 13. Vocês não precisam abrir, porque esse sou eu que leio, tá bom? Então, presta atenção. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, mas é a NVI, só para a gente entender. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, vento os levará e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará.
Então, aqui, meus amados, o Senhor está falando, através de Isaías, ele está dizendo, eu sou o Deus que te ajudo. Então, eu pergunto, né? Então, ele diz aqui, não tema, lá no versículo 13, eu o ajudarei. Então, eu pergunto, como que o Senhor nos ajuda? E aí eu quero que todo mundo participe, viu? Vamos ficar quietinho, não. Quero que todo mundo fale, abra o microfone, fala o que vem na cabeça, em primeiro lugar, não precisa se preocupar o que você vai falar, se está certo, se está errado. O que vem na cabeça? Fala para mim assim, como que Deus nos ajuda? Eita, Eu acho que ele nos ajuda. Silvia primeiro, vai, depois a Marisa. Fala aí. Eu acho que ele nos ajuda quando ele, principalmente através do Espírito Santo dele, porque a gente acaba, às vezes, com pensamentos de coisas que a gente nem imaginava que a gente teria, e eu creio que é o Espírito Santo que ele permite que nos ajude, para nos direcionarmos nas coisas, nas decisões, enfim. Amém. Através do Espírito Santo. O Everton, que está aberto Isaías 41, né? Lê o versículo 10 para nós, Everton. O meu é Hebreus. Ah, Hebreus, quem é Isaías aí? Você. Eu? Não, Isaías 41. A Idalina. Idalina, Isaías 41, 10, Idalina. O microfone. Ah, tá. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, vamos lá. Olha só, hein? Quanta coisa tem aqui. Eu sou contigo. Então, Deus está conosco. Não importa onde você esteja, Deus está com você. O que ele disse para Josué, lá em Josué capítulo 1? Eu serei contigo por onde quer que andares. Então, aqui a primeira coisa, Deus está falando, eu sou contigo. Em segundo lugar, o que ele diz? Eu sou o teu Deus. Aqueles 40 anos de deserto foi para aquele povo entender que Deus era o Deus deles. E tinha que ser o único Deus. Ele não queria ser conhecido lá, como diz lá no próprio livro, acho que de Êxodo, se eu não me engano, ele diz, eu não quero ser conhecido como Deus poderoso, por causa dos feitos que ele fez, dos 10 mandamentos, das 10 pragas. Ele diz assim, eu quero ser conhecido como o Senhor. Então, aqui ele está dizendo, sou contigo e sou o teu Deus. Eu te esforço. Mas ele não disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo? Então, quem que tem que se esforçar? Somos nós que temos que nos esforçar ou é Deus que nos esforça? Somos nós. Hã? Vamos lá, pessoal. Somos Abre nós. esse microfone aí que eu vou falar, vai. Somos nós. Nós. Mas ele está dizendo aqui, eu te esforço. Eu acho que ele dá força para a gente, para nós nos esforçarmos, né? Porque sem isso, por nós mesmos, a gente não conseguiria, será? Então, o que ele está dizendo aqui, amados? Ele está dizendo que ele reconhece que muitas vezes nós não temos força para fazer, para sair, para agir, para falar. Então, é esse momento que Deus entra com a providência. Mas ele espera, e ele falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz lá e deixa claro, quando você não tiver força, eu te ajudarei. Então, a segunda coisa, ele diz, eu te ajudo. Então, É Josué Deus 1, espera 9. de nós que a gente creia que ele está conosco, que ele é o nosso Deus, nós temos que entender isso,
Ele vai nos esforçar e nos ajuda quando nós precisamos. E continua, e eu te sustento. E esse sustento não é apenas comida, bebida, não. Ele nos sustenta em todas as nossas necessidades. Quando a gente está fraco, ele dá força. Quando a gente está doente, ele traz a cura. Ele nos sustenta com a minha mão direita. A mão direita significa poder e autoridade. Então, quando ele diz, quando você lê na Bíblia lá, com a minha destra, com a minha mão direita, o Senhor está falando de poder e autoridade. Ele tem poder e tem autoridade para fazer isso na nossa vida. Isaías 41, 14, Dalila. Quem vai falar? Quem quer falar? 41, 14. Isso. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, e diz o Senhor, e eu teu Redentor, o Santo de Israel. Então veja que o Senhor está dando aqui características dele próprio para que o povo entendesse e cresce nele, como o único Deus, como o único que podia ajudá-los. Então ele fala agora de uma maneira até carinhosa, né? O povozinho de Jacó. Ele não é uma palavra pejorativa, mas é uma palavra de carinho. Ele está dizendo, ele reconhece a fragilidade daquele povo. E ele, então, está falando com aquele povo que ele é aquele que vai ajudá-los. Por fim, Dalina, 41, 14. 41. É o que eu li. Ah, desculpe, 41, 16. 14. 16. Tu os padejarás e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Então, veja, ele não está dizendo que porque ele está conosco, porque ele é o nosso Deus, porque ele vai nos esforçar, vai nos ajudar, ele vai nos sustentar, que nós não teremos lutas e problemas. Então, ele está dizendo aí, lê de novo, Idalina, para que a gente possa gravar e fixar isso. Tu os padejarás e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Então, vão vir ventos, vão tempestades, o Senhor vai afastar os inimigos, vai proteger o seu povo e nós vamos nos alegrar no Senhor. Vamos passar por tudo isso. Romanos 8, eu acho que esqueci, eu pulei esse. Acho que tem alguém que vai ler Romanos 8? Ah, então, vamos lá, Cris. Romanos 8. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Não, Romanos 16, que o senhor mandou. 16, 8? Eu falei, Então, não. Então, você é mais lá para baixo. Romanos, vou ler aqui, que eu pulei esse aqui, não, acho que não dei para ninguém. Romanos 8. Vou lá no Romanos 8. No versículo 26. Vou ler. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui tem alguma coisa muito séria e importante. A gente está confiante de que nós não sabemos orar. Aqui está escrito. Nós estamos aprendendo, cada dia a orar. Às vezes fazemos umas orações que se a gente gravar e depois for ouvir, fala assim, meu Deus, o que eu falei? Né? Por quê? Porque a gente só sabe, muitas vezes, pedir. Então, para que a gente seja atendido e ouvido por Deus, o Espírito de Deus intercede por nós.
Os gemidos inexprimíveis é algo que nós não conhecemos, não entendemos, sabemos o que ele realmente quer dizer. Eu creio que ele intercede nas horas difíceis da nossa vida. Por isso que ele fala com gemidos inexprimíveis. Então, ele atua no momento em que nós estamos mais precisando de ajuda e aquele momento que você está fraco, você não tem, nem sabe como orar. Mas presta atenção que ele não diz que ele vai orar para fazer a tua vontade, mas ele vai orar e saber para fazer a vontade de Deus. Vou ler de novo para vocês entenderem. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito não poderia agir diferente. Por quê? Jesus, quando orou, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Espírito, que é o mesmo Deus, teria que seguir a mesma linha de raciocínio e também dizer que fosse feita a vontade de Deus. Então, ele intercede por nós e pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos um intercessor maior do que tudo que você pode imaginar, que quando nós não soubermos como orar, quando a gente não tiver palavras para expressar aquilo que nós estamos passando, vivendo, sentindo, o Espírito entra em ação e como ele conhece a vontade de Deus, ele então vai interceder por nós segundo a vontade de Deus e vai interceder por todos nós. Amém? Amém. Dúvida alguma? Um comentário? Não? Vamos em frente? Jó 6, versículo 8 em diante. Do 8 até qual, pastor? Desculpa. Vai lendo aí, até Tá. eu te falo para parar. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Para aí. Isso. Para aí só um pouquinho. Vamos lá. Ele está fazendo uma oração e quando ele começa, né, parece que ele está pedindo para Deus ouvi-lo, para Deus escutá-lo, para Deus interceder pela vida dele. Mas quando a gente lê o resto, o versículo seguinte, veja o que ele fala. Lê de novo, Silvia. O 9, né? Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, Olha aí. que soltasse... Para aí, ó. Isso é pedido que se faça para Deus. Então veja que Jó está numa situação deplorável, uma situação difícil, e ele começa a fazer uma oração. E a oração dele é sincera. Ele expressa aquilo que ele estava sentindo. Ele não está enganando Deus, ele não está fingindo que está tudo bem. Não. Ele está realmente abrindo o coração para Deus, porque só assim Deus pode nos ajudar. Tudo aquilo que nós lemos, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Deus pode fazer tudo isso, mas Ele quer que você reconheça que precisa dele para que isso aconteça. E dê liberdade a Deus para fazer. Então, Jó começa pedindo Deus para ouvi-lo, e ele fala algo que não está, como a gente sabe e conhece a história, não é o que Deus quer para a vida dele. Deus podia ter ouvido a oração dele e atendido. Você quer que eu te espremo, te esmago, você quer morrer? Tá bom, então vamos lá.
mas não era da vontade de Deus. Então, muitas vezes, no momento de luta, dificuldade, a gente faz orações que nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus. E ainda mesmo que Deus não obedece a gente, né? Ainda bem que ele nem sempre, ele ouve, mas nem sempre faz aquilo que nós pedimos. Então, lê de novo aí o 9 e continua até o 10. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Amém. Então, percebam que a gente precisa ter sabedoria, né? A gente precisa aprender a orar. Então, Deus ajuda? Deus ajuda. Deus nos socorre? Deus nos socorre. Deus nos ouve? Deus nos ouve. Mas ainda bem que ele não faz tudo que a gente pede. Como um pai não faz tudo que um filho pede. Porque muitas vezes o filho pede e não sabe as consequências que isso trará mais para frente. Então, ele faz, ouve e mais faz de acordo com a vontade dele. Mas imagine se Jó não orasse. O que Deus ia fazer? Então, mesmo sabendo que nós vamos errar, sabendo que nós vamos talvez falar algumas coisas que não está de acordo com a vontade de Deus, nós temos que orar, temos que falar com Deus, temos que abrir o nosso coração e temos que deixar Deus fazer de acordo com a vontade dele. Salmo 72. E aceitar, né, pastor? Desculpa te cortar. Falar. E aceitar, né? Porque deixar Deus fazer, a gente às vezes é obrigado a deixar, mas o difícil é aceitar que é a vontade dele, né? É o caso lá de Pedro, né? Pescou a noite inteira, já estava guardando a rede, Deus chega para ele e falou: volta lá para o mar. Senhor, eu conheço esse mar aqui, a palma da minha mão. Conheço isso aqui melhor do que ninguém. Não dei peixe aqui hoje. Mas, firmado na tua palavra, eu vou jogar a rede. Quer dizer, ele sabia que ele no coração dele falou, não vai dar peixe aqui, eu vou jogar, mas o senhor falou, eu vou fazer. Então, ele acabou aceitando aquilo que Jesus falou por obediência e talvez, nós não sabemos se por fé ou não, né? Não sabemos se aquela hora ele falou, poxa vida, vou jogar a rede, se ele falou, vai dar um monte de peixe aqui. Ou então ele falou, não vai dar nada, mas eu vou jogar porque ele falou. Nós não sabemos o que passou no coração de Pedro naquela hora. Mas o importante é que ele fez. Isso aí, Davi, ele obedeceu. Então, a obediência, às vezes, vale muito mais do que você crê ou não crê. Porque você crendo ou não crendo, Deus é o mesmo. Agora, quando você obedece, Deus age. Então, por obediência, Deus, pela sua misericórdia, ele acaba agindo e abençoando a nossa vida, porque obedecemos. Se a nossa fé é suficiente ou não, ele muitas vezes fez sem perguntar se a pessoa tinha fé ou não. Muitas vezes ele disse, a tua fé te salvou. Mas tem gente que ele chegou lá e foi curando, foi fazendo, sem perguntar se tinha fé ou não. Ele falou, o cara, vai lá no tanque, se lava lá no tanque de Siloé. O cara foi cego para lá, ele não foi enxergando. Mas ele foi. Foi lá, se lavou, quando ele voltou, como é que ele voltou? Voltou enxergando. Então, obediência, amados. Obediência faz com que Deus haja a nosso favor. Bem? Salmo 72, quem é?
Pastor, o senhor pulou o Hebreus do Everton. Hebreus do Everton, pulei do Everton. É, Então volta lá, lê lá o Hebreus 4:16, Everton. Hebreus 4:16. 4:16. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, assim, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então você está lendo qual versão aí? Hebreus. A revista e corrigida. 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Misericórdia. A Bíblia fala que, por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Então, a misericórdia de Deus, ela entra em ação, porém ele diz, cheguemos, pois, com confiança, nós vamos lá, nós temos que chegar lá, nós temos que ir até lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E aí ele diz o quê? Para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, vejam, temos que chegar com confiança ao trono da graça. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Salmo 105. É isso? Não sei qual é. Mas aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, para quê? Para alcançar a misericórdia e achar graça diante de Deus. Então, quando você vai até ele, você alcança a misericórdia e acha graça. Para quê? A fim de sermos ajudados. Então, ele está dizendo como que a gente tem que fazer para ser ajudado. Ele está dando para nós a fórmula da ajuda de Deus para a nossa vida. E sermos ajudados quando? No tempo de Deus. Então, por isso que eu digo, nós não temos que achar que porque nós oramos e ainda não aconteceu nada, que não tem valor. Não. Muitas vezes a gente ora, coloca no altar de Deus e só vai acontecer depois de um tempo. Mas a gente tem que ter fé, tem que crer que já foi dado por Deus. Se você seguiu as regras, se você seguiu a fórmula de Deus, a receita de Deus, você tem que crer que Deus vai nos ajudar. Ele vai te ajudar. Mas eu preciso ter essa coisa aqui, que é chegar com confiança ao trono de Deus, para que a gente possa alcançar a misericórdia e a graça, a fim de ser ajudado no tempo de Deus. Então, isso aqui é extremamente importante para a nossa vida, amados. Grava esse versículo aí, pinta aí na tua Bíblia, grifa, se está no marcador, título lá, mas leia esse versículo, medita nele para que você possa entender que não depende de Deus. Deus já deu. Nós é que precisamos nos esforçar e chegar até ele. Salmo 72. Quem sois? Salmo 72, quem é? Não era Aparecida Clara? Não. Salmo 72. Quem é? Levanta a mão aí. Ou 72? Salmo 72. Aí eu entendi 72. Então, 72 é... 7, 70... versículo 2. Tá bom, 72. Desde o primeiro? 12, versículo 12.
porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Ah, que legal. Lê de novo, para todo mundo ouvir bem forte. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Peraí. Ele livrará quem? O necessitado. Quem é que não necessita de Deus? Tem alguém? Todos nós precisamos de Deus. Ele livrará o necessitado. Continua. Quando clamar. Como também Quando? clamar. Quando clamar. Então, veja bem, ele livra, mas quando? Quando a gente clama. Está óbvio, está claro. A Bíblia é muito clara, queridos, nas coisas que Deus ordena para nós. Ela é muito explícita. É que a gente não presta atenção, a gente lê a Bíblia e às vezes passa por cima de coisas. Então, porque ele livrará o necessitado quando clamar. Então, eu entendo que se eu não clamar, ele não vai me livrar. Eu acho que isso é óbvio para a gente. E livra também não só o necessitado, mas também ao aflito. E aquele que não tem, quem o ajude. Então, combater-se-á do pobre, do aflito, e salvará a alma dos necessitados, libertará a sua alma do engano e da violência, precioso será o seu sangue aos olhos dele. Então, é muito claro a ajuda de Deus, ela carece de uma atitude nossa. Ela vem quando nós buscamos a ajuda. Então, a gente sabe, muitas vezes as pessoas passam por luta, por dificuldade, por problemas, porque não buscam ajuda. E às vezes, quando buscam, então, para nós, humanamente falando, tem situações que não tem mais volta. Mas para Deus, não. Para Deus, sempre existirá uma nova oportunidade, sempre existirá um novo caminho, sempre existirá uma forma dele mudar a situação quando nós buscamos a Deus. Então, ele livrará o necessitado quando clamar. Então, nós temos que clamar. Salmo 109, 86. Quem é o próximo? Salmo 109, 86. Quem é que vai ler? Levanta a mãozinha aí. Mas, pastor, antes aqui em Mateus também, 7, ele fala, né? 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Isso aí. Maravilha. Quem que vai ler o Salmo 109, hein? 109? 86 não tem. Mas vai até o 31. É. Não é 119? Não. Salmo 109, eu falei? É. Deve ser o 119. Deve ser o 119, pastor, que é o maior dos salmos. Mas o 83 do 119, acho que não é, porque... Não, 81 ele falou. Desculpa. 86. Bom, esse salmo aqui eu anotei, acho que errado, mas ele fala do quê? Acho que não. Misericórdia de Deus. Como nós já lemos aqui agora sobre a misericórdia, né? Então, a misericórdia de Deus, ela é eterna, ela não cessa. Deus nunca vai deixar de ter misericórdia de nós. Sempre que a gente buscar socorro, nós vamos achar em Deus. É o 26, pastor, é o 109, versículo 26. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia.
Isso aí, maravilha. Então, 26. Então, quem está anotando aí, corrijam. Mas o 22 também fala, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Mas aí não fala de misericórdia. Não fala, é. É o 109, 26 mesmo. Obrigado, Silvio. Valeu. Agora vamos entrar aqui numa escala de atitudes nossa, de reconhecimento e ação. Hebreus 13, 6. Quem vai ler Hebreus? Denise. Hebreus 13, 6, Denise. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, veja bem, o Senhor é o meu ajudador. E muitas vezes a gente não toma atitudes, não faz algumas coisas que nós sabemos que temos que fazer, agora principalmente, que a gente já sabe, né? Por quê? Porque às vezes a gente tem medo, às vezes a gente fica receoso, né? Assim, com confiança, olha que palavra boa para a gente prestar atenção nela. Ousemos dizer. Essa palavra ousar, ela tem dois sentidos diferentes. Se eu sou ousado na carne, é um sentido ruim. Não, como você ousa falar assim comigo? Como você ousa entrar aqui sem bater na porta? Então, percebe? Agora, aqui é uma ousadia no espírito. Eu tenho a permissão de Deus para fazer e preciso ousar fazer. Por quê? Porque ele diz, não temerei o que possa fazer o homem. Muitas vezes a gente não ousa por medo do que vão dizer, do que vão falar, do que vão pensar. E a gente acaba se omitindo de fazer e perde a bênção porque não fez. E não alcança a ajuda do Senhor. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que possa fazer, falar ou pensar o homem. Não me interessa. Eu tenho acesso, eu vou ousar e vou fazer aquilo que Deus me deu autoridade, me deu permissão, me deu acesso para fazer aquilo que ele está dizendo. Então, anota essas coisas para que a gente, na próxima atitude que a gente for buscar, a gente lembrar dessas coisas. Marcos 9, 24. Marcos 9, 24. Quem vai ler? Eu. Vamos lá. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Amém. Então vamos lá. Um pouquinho antes, Reginaldo, lê o 23 para a gente. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tu é possível ao que crê. Então, por que Jesus falou isso? Porque ele chega para Jesus e diz assim, o pai daquele menino, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, ele já demonstrou a falta de fé dele. Então, veja como as nossas palavras são muito importantes perante Deus. Nós não podemos falar qualquer coisa de qualquer jeito com Deus, não. A gente tem que ser racional para falar com Deus. Temos que falar com zelo, com sabedoria, com humildade. Se tu podes crer, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele está pedindo ajuda. Está pedindo socorro. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo, será que o senhor pode? Olha,
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e tem poder para fazer todas as coisas. Então, Jesus responde no mesmo nível para ele. E Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então, Jesus respondeu, retrucou a pergunta dele. Por quê? Porque ele demonstrou na sua oração, no seu pedido, uma falta de fé. Então, Jesus disse assim, olha, se você... Tá? E aí, então, o que ele diz? Em lágrimas, ele disse, eu creio, Senhor. Aí ele teve que confessar que ele crê. E teve que lugar. E em lágrimas disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Então, às vezes, até quando a gente tem dúvida, falta de fé, nós temos que ir a Deus e pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda. O que diz lá no Evangelho? Ele chegou na sua própria cidade e não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, se eles tivessem reconhecido, olha, Senhor, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, essa é a tua terra, nós te conhecemos, olha, perdoa a nossa incredulidade. Jesus tinha operado milagres e mais milagres lá. Mas ele não pôde operar muitos milagres dessa parte. Ele operou, mas não pôde fazer mais. Por quê? Porque os que não criam. Então, assim, tem coisas que Deus não opera por causa da gente, não é por causa dele. Porque ele é o Deus do impossível. Então, por causa da nossa incredulidade é que ele não opera. Então, precisamos tomar cuidado para que não aconteça isso. Muitas vezes nós vamos depender de outras pessoas. Lê lá Romanos 16, 1 e 2. Quem é o Romanos aí? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que o recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, aqui... Pode falar. Então, é só esses, né? 1 e 2. 1 e 2. Então, vamos lá. Então, Paulo está escrevendo a carta e diz, recomendo-vos, pois, Febe, que era uma irmã que estava ali servindo com ele, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém os santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, veja que Paulo era ajudado por muitas pessoas para prosseguir com o ministério dele. A gente sabe que ele trabalhava, era um construtor de tendas, né? Ele fabricava tendas, mas pelo seu deslocamento constante, que ele estava viajando, fazendo viagens e demoradas, ele talvez não tivesse tempo de ficar fazendo tenda, que era o sustento dele. Mas o que acontece? Quantas vezes a gente vê, obrigado pela oferta que vocês enviaram através do meu... E ele agradecia, porque muita gente ajudava a Paulo no seu ministério. Quando Pedro estava preso, e a igreja orava e permanecia em oração. E o que aconteceu? Deus vai lá na cadeia e solta Pedro. Então, muitas vezes, nós precisamos, né, da intercessão de outros para nos ajudar. Porque nós estamos em situação que nós mesmos não temos condição de fazer nada, a não ser orar e aguardar no Senhor. Mas a intercessão, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho por muitas vidas, é ela que vai mover a mão de Deus a favor daquelas pessoas. Então, nós não podemos deixar de orar pelos irmãos necessitados. Atos 16, 9.
Já estamos Sou eu, acabando, pastor. irmãos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda nós. Isso aí. Desculpa, pastor, é que eu não enxergo. Eu sei, tá, mas não tem importância. A gente sabe, fica em paz. Tá muito bom. Então, Paulo teve de noite uma visão. Essa é uma outra forma, queridos, de Deus nos ajudar. Ele nos dá visões, nos dá sonhos, revelações, que são estratégias de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas sonham e dizem assim, pastor, eu sonhei, o que será que quer dizer isso? É difícil a gente avaliar isso dessa forma. Por quê? Porque muitas vezes Deus está falando de alguma coisa particular com aquela vida. E às vezes a gente não está prestando atenção e não liga os fatos, as coisas ao que está acontecendo. Então, quando Deus te dá uma visão, quando Deus te dá uma revelação, quando Deus te traz uma palavra, muitas vezes é algo muito particular. E a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando. Estar atento àquilo que nós estamos vivendo. Porque às vezes Deus mostra, revela e a gente não enxerga. Então, a visão vem de Deus para nos ajudar. Sonhos vêm para nos ajudar. Muitas vezes ele dá sonhos que são terríveis e está dizendo, olha, vai acontecer isso. Aí o que ele está dizendo? Ora, interceda para que isso seja alterado, mudado, porque a tua oração pode mudar essa coisa aí que pode ser que aconteça. E isso eu já vi acontecer muitas vezes. Viu? 2 Coríntios 1:9. Acho que é o último, né? 2 Coríntios 1:9. Quem que é o 2 Coríntios? Aí tem alguém ou não? 9. Estava, pastor. Né, mãe? Mas já em nós mesmos tínhamos a certeza de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Pode continuar o 10. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Mais um. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi dada, nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, veja, nós temos que crer que tem sempre pessoas intercedendo por nós. Por quê? Porque Deus levanta pessoas para interceder por nós. Então, a missão de um intercessor é muito séria. Tem pessoas que têm o dom da intercessão, mas isso não nos isenta de interceder. Todos nós temos que ser intercessores. Então, não desista de ninguém. Interceda sempre até a última gota de esperança. E para finalizar, eu vou ler agora. Acho que não tem mais ninguém, né? Tem mais alguém aí para ler? Não, né? Acabou? Eu deixei o último para mim. Acho que não, todo mundo já falou, né? Lucas 10, versículo 40. Diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando, disse, Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E Jesus
Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, eu finalizo dizendo: as escolhas somos nós quem fazemos. Você pode escolher se desesperar, pode escolher se descabelar, pode escolher como Jó pedir para te matar, você pode escolher desistir. É você quem escolhe. Mas se você escolher confiar no Senhor, Ele diz: eu sou contigo, sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Amém. Amém? Amém. Pastor, depois passa no grupo todos os versículos. Eu anotei, mas eu não sei se eu esqueci algum. Depois, se você puder passar no... Eu vou passar. Eu vou Tira passar uma limpo. foto. Primeiro tem que passar limpo, porque meus estudos é tudo assim. Se eu não passar limpo. É porque eu anotei, mas eu acho que eu anotei todos, mas não tenho certeza. Às vezes eu faço estudo, quando eu vou passar, eu preciso estudar de novo, porque eu não sei o que eu escrevi, mas tudo bem. Mas eu vou passar. Pode ficar. Tá. Hoje eu vou passar amanhã cedo, né? Eu passei para o João agora, ele vai pôr no YouTube a aula de segunda-feira do Fazendo Discípulos, e esse daqui eu ponho no grupo. Eu vou passar limpo e ponho no grupo aí da família. Tá bom? Obrigada. Também vai ter aí o áudio da reunião das mulheres de terça-feira. Também vai tudo para o YouTube. Agora nós vamos encher o YouTube de coisa lá. Então, quem quiser, é só ir lá no YouTube da IEP, vai estar tudo lá, viu? E o meu Instagram também, agora eu estou enchendo o Instagram também, porque muita gente pergunta: você não tem Instagram, pastor? Eu falei: achei que era uma frescura, mas eu já vi que muita gente quer ver o Instagram, né? Porque Instagram, acho que é moda, então agora eu estou botando no Instagram. Tudo que vem eu vou para o Instagram. Amém, meus amados? Eu vou encerrar aqui